Flávio Dino, indicado para o Supremo Tribunal Federal, atual ministro, e Paulo Gustavo Gonet Branco, escolhidos do presidente Lula para o cargo de Procurador-Geral da República, passarão por sabatina no Senado na próxima quarta-feira, dia 13. Quem vai trazer alguns bastidores, eu já conversei com ele aqui, também nos bastidores, é o Theo Cury. Theo. É isso, pela primeira vez na história, para esses dois cargos, eles serão sabatinados lado a lado. Foi uma estratégia adotada pelo senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, de marcar a sabatina dos dois, de Flávio Dino e de Paulo Gustavo Gonet Branco. Flávio Dino indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal e Paulo Gustavo Gonet Branco indicado para ser o próximo Procurador-Geral da República. Eles vão ser, então, sabatinados na quarta-feira, no início da manhã, e eles estarão lado a lado. Isso nunca tinha acontecido antes para esses dois cargos, para a PGR e para a STF. Agora, conta os bastidores. Por que estão lado a lado? O que tem por trás? Que leitura a gente faz disso? A ideia é facilitar a aprovação, principalmente de Flávio Dino. Paulo Gonet não tem resistência dos senadores da oposição, que estão prometendo barrar o nome de Flávio Dino. Devem conseguir? Muito dificilmente vão conseguir dificultar a aprovação dele para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas a ideia da oposição era fazer um barulho, ter embate e discussões acaloradas com Flávio Dino, que é bom de diálogo, tem uma lábia boa, tem um estilo beligerante, que é o que pesa contra ele na avaliação de muitos desses senadores, mas a ideia de eles estarem lado a lado é, de fato, facilitar a aprovação, principalmente do ministro Flávio Dino. Então, o que isso, na prática, pode ter de influência? Sim. Na hora de fazer as perguntas, em vez de fazer uma pergunta somente para Paulo Gustavo Gonet Branco, eles terão de fazer pergunta para os dois, para Gonet e também para Flávio Dino. Isso faz com que a resposta dure um pouco mais de tempo e que os senadores tenham menos tempo para responder, terão menos palco para causar eventuais embates. Isso pode facilitar a vida de Flávio Dino, que teria uma vida complicada se a sabatina fosse exclusiva dele. Se fosse uma exclusiva só de Paulo Gustavo Gonet Branco e uma só de Flávio Dino, Dino teria uma artilharia ainda mais pesada e redobrada contra ele pelos senadores. Então, deixa eu entender na prática também, você falou um pouco da prática, os senadores de oposição pretendem, por exemplo, a gente lê ali, a gente tem leituras de bastidores também, de que eles pretendem falar do dia 8 de janeiro, da atuação do Dino, ou daquelas idas de Dino, por exemplo, visitas a alguns locais, como alguns locais de favelas do Rio, que Dino foi. E todo aquele tipo de fake news também que aparece envolvido também nisso. E aí, ele não pode fazer essa pergunta só para um. Tem que ser uma mesma pergunta para os dois e isso vai dificultar. Ele pode até direcionar uma pergunta, por exemplo, sobre a visita da dama do tráfico para gabinetes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é um tema que deve ser explorado pelos senadores de oposição. Mas, ao mesmo tempo que um senador fizer uma pergunta para Flávio Dino e outra pergunta para Paulo Gustavo Gonet Branco, que não tem muita resistência da oposição, pelo contrário, por ter um perfil conservador, ele conta com o apoio de muitos senadores da direita, aliados de Jair Bolsonaro, mas nessa de Gonet responder uma pergunta um pouco mais leve dos senadores e Dino responder uma mais difícil, esse tempo vai acabar se perdendo, então vai facilitar ele eventualmente driblar algum tipo de pergunta. Então, por esse lado, haverá uma pressão um pouco menor em cima de Flávio Dino com essa sabatina conjunta. E até um termômetro emocional também, né? O fato de Dino ser um pouco mais explosivo, muitas vezes ele vai estar agora vestido ou numa vestidura de uma pessoa mais equilibrada nesse sentido. E Gonet também ali ao lado vai dar esse equilíbrio, esse termômetro, a gente pode dizer assim. A balança, né? A balança, Exatamente. a gente pode dizer isso.